Olá, estudante da primeira série! Nessa aula, nós vamos continuar o estudo de função quadrática. Vamos ver o valor de máximo e de mínimo da função, ok? Então, vamos para os objetivos da nossa aula. Primeiro, calcular as raízes da função quadrática. Sabemos? Sabemos. Na sequência, encontrar o vértice dessa parábola e identificar seu valor de máximo ou de mínimo dessa função. E também vamos resolver situações problemas que envolvam o máximo e o mínimo de uma função quadrática. Você já consegue identificar o valor de máximo ou de mínimo de uma função quadrática? Sim? Não? Vamos falar sobre isso. Sabia que ao determinar o valor de máximo ou de mínimo de uma função, podemos resolver inúmeras situações problemas? Com certeza, né? Nos ajuda muito na resolução de problemas conhecer o valor de máximo ou de mínimo de uma função. A representação gráfica de uma função quadrática, que é dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, é uma curva, e a qual nós damos o nome de parábola. Essa parábola, ela pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Então, para cima, quando o meu valor de A é maior do que zero, ou seja, nós temos o A positivo. Ou ainda, a concavidade da parábola pode ser voltada para baixo. Isso acontece quando o valor de A é menor do que zero, ou seja, o nosso A é negativo, certo? Então, vamos começar aqui um exercício. A figura representa o gráfico posição e tempo do movimento de uma pedra que é lançada verticalmente para cima com certa velocidade inicial, na superfície de um planeta. Observando o gráfico aqui, nós devemos determinar o quê? Qual é a altura em que estará a pedra no instante 2 segundos? Em que instante a velocidade da pedra é maior? E o que ocorre com o movimento da pedra nos instantes 0 e 6 segundos? E também no instante 3. E na sequência, quem são as raízes dessa função? Então, o que devemos observar, pessoal? O gráfico. Fazendo a leitura desse gráfico, nós já vamos conseguir todas as informações que são solicitadas aqui, tá bom? Então, é com vocês, já a gente volta para resolver.
E aí, conseguiram resolver? Vamos aqui então, pessoal. Então, para a gente responder essas questões, nós precisávamos somente observar o gráfico. Então, na letra A, qual é a altura que estará a pedra no instante 2 segundos? Então, basta eu vir aqui, olhar no tempo 2 e identificar qual altura ela estaria, né? Nesse caso, seria a altura, aqui ó, observe, a altura 8 segundos, né? Então, já conseguimos resolver a questão A apenas olhando para o nosso gráfico. Questão B. Em que instante a velocidade da pedra é maior? Então, em qual momento ela atingiu maior velocidade? Onde ela teria maior altura? Nesse caso, nós observamos o vértice da parábola, né? Então, nesse momento que ela teve maior altura, ou seja, para o tempo 3 segundos. Letra C. O que ocorre com o movimento da pedra nos instantes 0 e 6 segundos? E aí, o que acontece? Não há movimento, né, pessoal? Porque eles estão aqui, ó, a altura 0, tá no chão, não tem movimento nenhum aqui, certo? Ainda pergunta, e no tempo 3 segundos, o que acontece? Olha só, no 3 segundos, pessoal, que representa o vértice da parábola, muda o movimento. Então, ela está vindo nesse sentido, ou seja, crescente, e ela começa a decrescer. Então, ocorre uma mudança no movimento dessa pedra, né? E a letra D, quem são as raízes dessa função? Quem são as raízes? Raiz é o ponto onde a parábola corta o eixo do x. Então, aqui, ó, a raiz 0 e raiz 6, né? Então, nosso y é 0 e o nosso x, que representa as raízes, é 0 segundos e 6 segundos. Opa! Aqui, pessoal, mais um exercício para vocês ficarem bom nisso. Então, o exercício 2 fala o seguinte: esboçar o gráfico da função quadrática y igual 2x² menos 3x mais 1. Seguindo esses passos, primeiro, determinar as raízes, na sequência, as coordenadas do vértice e depois fazer a classificação do y vértice, classificar se a parábola assume valor de máximo ou valor de mínimo. Então, novamente, pessoal, vocês resolvem e na sequência a gente volta para fazer a correção.
E aí, conseguiram resolver? Então, vamos acompanhar aqui comigo. Então, o que nós precisávamos fazer? A gente precisa construir, né, o gráfico dessa função. Para construir o gráfico dessa função, a função é 2x² menos 3x mais 1. Nós vamos seguir esse passo a passo. Primeiro, letra A, encontramos as raízes. Na sequência, encontramos o vértice da parábola. E por último, classificamos se essa parábola tem valor de máximo ou se ela tem valor de mínimo. Então, começamos aqui. Para encontrar as raízes, vamos usar a fórmula de Bhaskara. Nesse primeiro momento, nós vamos determinar o delta, né? Então, vamos fazer a análise aqui, ó. Delta b² menos 4ac. No lugar do b, a gente coloca o número menos 3. Como ele é negativo, usamos o parênteses aqui, para indicar que o sinal também está elevado ao expoente 2. Então, menos com menos, mais. 3², 9. Menos da fórmula, e o meu 4 estará multiplicando o A e o C, que nesse caso tem valor 2 e 1. Então, 4 vezes 2 vezes 1. 3², 9, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Encontramos o valor de delta, que pode ser chamado também de discriminante, né? Encontrado o valor de delta, nós vamos encontrar as raízes dessa função. Para encontrar as raízes, a gente dá sequência ao uso da fórmula de Bhaskara, né? Então, seria menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta divididos por 2a. E conseguimos encontrar o x' e o x²'. Então, menos com menos daqui ficou mais, ficou 3. Mais o meu delta. Quanto que era o meu delta? Meu delta é 1. Então, 3 mais 1, 4. Não podemos esquecer de dividir por 4 e o resultado da primeira raiz é 1. Agora, fazemos a mesma análise com os mesmos valores, mas nós utilizamos o sinal de menos, por isso que tem menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta por 2a. Então, no primeiro momento, para encontrar o x', utilizei o sinal de mais. E na sequência, o sinal de menos. Então, menos 3. Menos com menos, mais 3. Menos 1, que é o valor do delta, que está dividindo por 4. 3 menos 1, 2. Dividiu por 4, simplificamos a fração e ficamos com 1/2, que é equivalente a 0,5. Pronto, encontramos as raízes. Precisamos o quê? Encontrar o vértice dessa parábola. Então, nesse caso, nós vamos fazer o uso das fórmulas, né? Encontrar o x-vértice e o y-vértice usando as fórmulas. Quem são as fórmulas? X-vértice, menos b sobre 2a. E y-vértice, menos delta sobre 4a. Novamente, pessoal, substituir, tomar cuidado com os sinais, né? Então, o sinal de menos, que é da fórmula, repetir. Menos o meu b, né, aqui, menos 3, né? Menos com menos, a gente já sabe que vai ficar mais. 2 vezes 2, 4. 3 sobre 4. Realizando essa divisão, 0,75. 0,75 é o valor do meu x-vértice, né? Passamos para o y-vértice. Menos delta sobre 4a. Vamos novamente, pessoal, substituir. Lembrando aqui que no início da resolução a gente encontrou o valor de delta e que o nosso delta vale 1. Então, menos da fórmula, o delta que é 1, divididos por 4 vezes o meu a, que é 2. Então, 4 vezes 2. Menos 1, 4 vezes 2, 8. Divisão, menos 1 sobre 8, o valor em decimal, menos 0,125. Já encontramos, pessoal, as raízes, né? X', x²', encontramos o vértice, né? As coordenadas do vértice a gente chama, que tem a coordenada x 0,75 e a coordenada y menos 0,125. Agora vamos analisar se essa função tem valor de máximo ou de mínimo.
Como fazer isso, professora? Primeira coisa, concavidade da parábola. Notem que a parábola, né, definida por y igual 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Primeira coisa, observo o valor do a. O meu a é positivo. Então, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se a concavidade está voltada para cima, significa que ela representa um valor de mínimo, né? Nós teremos um valor mínimo que essa parábola pode atingir. Quem é esse valor mínimo? Esse valor mínimo é determinado pelo y vértice, que neste caso é menos 1 sobre 2, e é o menor valor que essa parábola atinge. Então, o importante lembrar é como identificar se a parábola tem valor de máximo ou de mínimo. Através do a, né, do coeficiente a. A positivo, concavidade da parábola voltada para cima, e sabemos que o y vértice assume valor de mínimo. Se fosse o contrário, se o meu a fosse negativo, teríamos a concavidade da parábola voltada para baixo. E aí o y vértice seria o valor de máximo que essa parábola atinge. O gráfico, né, pessoal, precisávamos fazer o esboço desse gráfico, então construímos aqui, né, o plano cartesiano e nele colocamos os valores. Quem a gente coloca, pessoal? As duas raízes, né, que a gente encontrou ali no início. Raiz 1/2 e raiz 1. Na sequência, marcamos as coordenadas do vértice. Meu x-vértice era 3 sobre 4 e o meu y-vértice menos 1 sobre 8. Então, marcamos esses 3 pontos. Também uso sempre, para ter o gráfico mais legível possível, eu uso o valor de C. Quem é o valor de C? O valor de C é o ponto onde a parábola corta o eixo do y. Então, a nossa parábola sempre vai cortar o eixo do x aqui nas raízes e também ela sempre vai cortar o eixo do y no ponto 0 e C. Então, para a construção do gráfico é sempre interessante usarmos o ponto onde ela corta o eixo do y, as duas raízes e o vértice. Marcou isso daqui no plano cartesiano? Faz o traço da parábola. Pronto, resolvido o problema. Temos uma parábola, conseguimos, apenas olhando para ela, identificar o valor de máximo ou de mínimo. Nesse caso, seria o quê? O valor de mínimo. O y-vértice determina o menor valor que essa parábola pode assumir, né? Então, o que vimos nessa aula hoje? Nessa aula, a gente relembrou sobre valor de máximo ou de mínimo de uma parábola. Valor de máximo ou de mínimo. Como identificar? Como identificamos? Identificamos através do coeficiente A. Então, a gente precisa ficar atento ao coeficiente A dessa parábola. Se a minha concavidade, se o meu A for positivo, concavidade da parábola voltada para cima. Então, assume um valor de mínimo. Se o meu A é negativo, concavidade da parábola voltada para baixo. E nós temos um valor de máximo. Então, se vocês lembrarem sempre que é a concavidade da parábola que determina o valor de máximo e de mínimo, não tem erro, pessoal, ó. Concavidade voltada para cima significa que o meu A é positivo, né? O meu A é maior do que 0 e nós temos aqui o valor de mínimo. Concavidade da parábola voltada para baixo, o meu A é menor do que 0, ou seja, um número negativo, e nós temos nesse caso o valor de máximo. Conseguir identificar o valor de máximo ou de mínimo de uma função pode sempre, pessoal, nos ajudar a resolver inúmeros problemas, né? Inúmeras situações problemas. Então, a gente precisa lembrar que o nosso A, nesse caso, é muito importante. Construção do gráfico. Construção do gráfico, preciso raízes, coordenadas do vértice e também, para construir ele de uma maneira mais legível, observar o valor de C, porque essa parábola sempre vai cortar o eixo do y no ponto 0 e C. Então, é isso, pessoal. Nessa aula, nós vimos um pouquinho mais sobre a função quadrática, sobre o gráfico dessa função quadrática, sobre o valor de máximo, o valor de mínimo.
Espero que vocês tenham gostado e até breve!